Funções, segunda parte. 7. Na figura estão representadas no referencial cartesiano as funções f e g. Sabe-se que a função f é uma função quadrática do tipo y é igual a x². A função g é uma função afim. O ponto de coordenadas menos 2, 2 pertence ao gráfico da função f. Os pontos A e B são pontos de interseção dos gráficos das duas funções. Determina as coordenadas dos pontos do gráfico da função f, cuja ordenada é igual a 8. Como a função f é uma parábola de vértice no ponto de coordenadas 0, 0, existe, à exceção deste ponto que acabei de referir, existem sempre dois objetos que têm a mesma imagem. Então é isso que eu vou procurar. No fundo, eu já conheço a imagem que é 8, vou procurar quais são os objetos, certo, que têm imagem 8, tá? Portanto, reparem que não estou a dizer que o A tem de ordenada 8, coincidiu, só para explicar, tá bem? Portanto, já sei que um objeto vai ser negativo e o outro positivo. Ora, mas para conhecer os objetos eu preciso saber qual é a expressão algébrica desta função quadrática, portanto, que é do tipo y é igual a x². Então, basta fazer o quê? Conheço aqui um ponto, porque é dito, o ponto de coordenadas menos 2, 2 pertence ao gráfico da função f. Então, basta substituir, certo? Então, reparem, o y é 2, então fica 2 é igual ao a que eu quero saber, vezes x menos 2 ao quadrado. Portanto, menos 2 ao quadrado dá 4, 4a fica 4a igual a 2. Então, o a vai ser igual a 2 sobre 4, que é 1 meio, ok? Então, eu sei que f de x é igual a 1 meio de x ao quadrado. E agora, no fundo, o que é que eu sei? Vou resolver uma equação, porque eu sei que o y é 8, não é? Então, no fundo, eu sei que f de x é igual a 8. Então, quero saber quais são os objetos que têm imagem 8. Então, fica 1 meio de x ao quadrado é igual a 8, resolvendo a equação, x ao quadrado é igual a 8 vezes 2, 16, portanto, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, que dá 4. Então, um dos objetos é menos 4 e o outro é 4. Então, as coordenadas dos pontos, cuja ordenada é 8, vão ser menos 4, 8 e a outra 4, 8. Portanto, as abscissas simétricas têm a mesma imagem, ok? Lá está, abscissas simétricas com a mesma imagem. 7.2. Vou só apagar isto. Vou deixar só a expressão algébrica, pode ser necessária. Portanto, 7.2. Sabendo que o ponto de coordenadas menos 2 terços b pertence ao gráfico da função f, determina o valor de b. Muito bem. Então, no fundo, o que é que eu procuro? Procuro qual é a imagem, cujo objeto é menos 2 terços. Exatamente. Portanto, no fundo, quero saber a imagem do objeto menos 2 terços pela função f. Então, basta fazer calcular f de menos 2 terços, vai ser igual a 1 meio vezes o x, que no caso é menos 2 terços, ao quadrado. Portanto, vai dar 1 meio vezes 4 nonos. 1 vezes 4 é 4, 9 vezes 2, 18. Portanto, na forma irredutível ele dá 2 nonos. Portanto, o valor de b vai ser igual a 2 nonos. Portanto, significa que a abscissa menos 2 terços tem imagem 2 nonos. Uma das expressões seguintes representa a expressão analítica da função g, portanto, desta função afim. Eu quero saber qual é. Ora, obviamente que é esta, porque a exclusão de partes, chegamos lá rapidamente. Reparem, esta não pode ser porque se trata de uma função afim, portanto, de uma reta que passa onde? Linear, que passa na origem, portanto, não é o caso. Esta aqui também é de uma hipérbola, portanto, o gráfico desta função é uma hipérbole, também não é o caso. Aqui não pode ser porque é uma função afim realmente, mas a ordenada na origem é menos 6, quer dizer que a reta teria de intersetar o eixo das ordenadas na ordenada menos 6, que não é o caso, portanto, a resposta certa só pode ser esta. As coordenadas do ponto A são 2, 5, justifica. Ora, o ponto A pertence ao gráfico da parábola, certo? Então, se as coordenadas forem realmente 2, 5, terão de satisfazer esta igualdade, porque todos os pontos que pertencem à parábola satisfazem esta equação. Porquê? Porque é precisamente esta equação que gera, no fundo, esta curva. Portanto, todos os pontos têm que satisfazer esta igualdade. Portanto, é precisamente isso que eu vou verificar. Se realmente o ponto A tiver de coordenadas 2, 5, e como nós sabemos que o ponto A pertence à função f, então
tem que satisfazer esta igualdade. Então, reparem, o 5 é quanto? É a ordenada. Portanto, rapidamente, 5 é igual a 1 meio. Será que é igual a 1 meio vezes o x, que no caso é 2 ao quadrado? Ora, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 1 meio dá 2. Portanto, como a igualdade não é verdadeira, significa que as coordenadas do ponto A não são 2 e 5, está bem? No fundo é calcular f de 2, será que é igual a 5? Não, a imagem, certo? Pela função f? Não, pela função f, a imagem de 2 não é 5, reparem, a imagem de 2 é 1 meio vezes 2 ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar 2, está entendido? Portanto, as coordenadas do ponto A não são 2 e 5. Oito. Na figura estão representadas no referencial cartesiano as retas R e S. Sabe-se que as expressões y é igual a menos 2 terços de x e y é igual a 2x menos 5 definem as retas dadas. Os pontos B e D são pontos de interseção das retas R e S com eixos abscissas. Os pontos A e C são pontos de interseção das retas R e S com eixos ordenadas. O ponto E é o ponto de interseção das duas retas. Qual é a expressão que define a reta R? Reparem, super fácil, a reta R é uma função afim crescente, portanto, e a ordenada na origem é negativa, portanto, só pode ser o quê? Esta só pode ter como equação esta aqui. Reparem, declive positivo, logo a função é crescente e a ordenada na origem negativo, portanto, o B é menos 5. Portanto, a equação que define a reta R é y, portanto, y é igual a 2x menos 5. Vou já por aqui, portanto, y aqui é 2x menos 5. Então, aqui, reparem, o que é que acontece? O declive, como a função é decrescente, o declive é negativo e a ordenada na origem tem que ser positiva, ok? Portanto, a reta S tem de equação y é igual a menos 2 terços de x mais 3. 8.2. 8.2 indica as coordenadas do ponto A. Portanto, o ponto A tem como coordenadas, reparem, o ponto A pertence à reta S, que tem de equação y é igual a menos 2 terços de x mais 3. Portanto, o que é o mais 3? É a ordenada na origem, significa que a ordenada do ponto A é 3, ok? Então, o ponto A tem de coordenadas 0, 3. Assim como eu já sei, a ordenada do ponto C é menos 5, ok? Ora, determina a área do triângulo BDE. Portanto, do triângulo BDE, deste triângulo aqui. Reparem que temos um problema, porque não tenho base, não tenho comprimento da base, não tenho o comprimento da altura, certo? Então, vamos começar por partes. 8.3. A área do triângulo é base vezes a altura a dividir por 2. Vou começar por determinar a base, certo? Então, cálculo auxiliar, a base. A base é muito simples, a base será, preciso conhecer a abscissa do ponto D, a abscissa do ponto B e depois efetuar a subtração. Portanto, vai ser a abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto D. Tenho este comprimento, ok? Dar-me-á este comprimento. Então, vamos lá ver. Como o ponto D e B pertence ao eixo das abscissas, eu sei que a ordenada é 0. Então, vou começar pelo D. O D tem de coordenadas x, que vou descobrir, mas eu sei que a ordenada é 0. E o ponto D pertence à reta R de equação y é igual a 2x menos 5. Então, basta-me substituir a ordenada por 0. Vai ficar 0 igual a 2x menos 5 e resolver a equação. Portanto, vai ficar 5 igual a 2x e 5 sobre 2 igual a x. Portanto, aqui a abscissa é 5 meios. E agora, o ponto B tem de coordenadas x, que vou descobrir, e 0. E pertence à reta S de equação y igual a menos 2 terços de x mais 3. Então, uma vez mais, vou substituir o y por 0 e resolver a equação. Então, vai ficar 0 igual a menos 2 terços de x mais 3. Portanto, vai ficar 0 igual a menos 2x mais 9.
2x é igual a 9, portanto isto é sempre equivalente, não é? Portanto, e agora x é igual a quê? 9 sobre 2, portanto aqui a abscissa do ponto B é 9 meios. Portanto, quanto é que é este comprimento aqui? Este comprimento aqui vai ser 9 meios menos 5 meios. Portanto, 9 menos 5 dá 4 meios, que dá 2. Portanto, já sei que a minha base vai ser 2. Ora, falta-me descobrir a altura, ok? Então, a altura vai ser igual à ordenada do ponto E, está bem? Ora, o ponto E é a solução do sistema, de um sistema possível e determinado, ou seja, estas duas retas, certo? Formam um sistema que é possível e determinado, certo? Sendo que o ponto E é a solução do sistema, as coordenadas do ponto E é a solução do sistema. Portanto, é precisamente isso que eu vou fazer. Vou descobrir as coordenadas do ponto E para depois ver qual é a ordenada, que é o que me interessa ao caso. Portanto, através de quê? Da resolução do sistema, constituído por a equação destas duas retas. Portanto, y igual a 2x menos 5 e a outra y é igual a menos 2 terços de x mais 3. Resolvo o sistema, portanto o y é igual a 2x menos 5, vou substituir esta expressão aqui no y para ficar só com uma variável, certo? Então, fica 2x menos 5 igual a menos 2 terços de x mais 3. Isto vai ser, reduzindo ao mesmo denominador, portanto vai dar 6x menos 15 igual a menos 2x mais 9. Ora, 6 mais 2x dá 8x e 15 mais 9 dá 24. Portanto, isto significa que o x vai ser igual a 24 sobre 8, que dá 3. Ora, muito bem, já tenho o x, preciso de saber o valor do y. Portanto, o y vai ser igual a quê? 2 vezes 3 menos 5. Portanto, 2 vezes 3, 6, menos 5, 1. Portanto, o y é igual a 1. Significa que o ponto B tem de coordenadas 3, 1. Então, a altura, certo, do meu triângulo é 1. Então, base 2 vezes a altura 1 a dividir por 2. Portanto, vai dar 2. Tá? Vai dar 2, desculpem, vai dar 1. Corta, corta, vai dar 1. A área é 1. No referencial da figura estão representados os gráficos das funções f, função quadrática, e g, função afim constante. Um dos pontos de interseção dos gráficos das funções tem coordenadas 2, menos 2. Determina f de menos 2. Portanto, ora, f de menos 2 é também o quê? Menos 2, porque vocês sabem que, como isto aqui é uma parábola, reparem que objetos simétricos têm a mesma imagem. Portanto, se o objeto 2 tem a imagem menos 2, então a abscissa simétrica, certo, que é o menos 2, também tem a imagem menos 2. Portanto, f de menos 2 é igual a menos 2. Está bem? Portanto, nas parábolas de vértice 0, 0, há sempre dois pontos que têm a mesma imagem, certo? E esses dois pontos os objetos são simétricos, têm abscissas simétricas, ok? Indica a expressão analítica de uma função h, cujo gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima, portanto o valor de a tem que ser o quê? Positivo, maior que 0, e mais estreita que a parábola representada pela função f. Então, para responder a esta questão, eu preciso de saber qual é a expressão algébrica da função f. Vamos começar por aqui. Então, vai ficar 9.2, a expressão f é do tipo y é igual a ax², e é dito que, já vimos aqui, que o ponto de coordenadas 2, menos 2, pertence ao gráfico da função f. Logo, então, eu posso dizer que f de menos 2 é igual a quanto? F de 2 é igual a menos 2. E agora vou substituir. Reparem, a vezes 2 ao quadrado, que dá 4, tem que ser igual a menos 2. O a é igual a menos 1 meio. Ok? Então, a expressão algébrica vai ser igual a f de x é igual a menos 1 meio de x ao quadrado. Pronto, agora reparem. A função h tem que ter... O valor do a tem que ser positivo, porque a concavidade tem que estar voltada para cima e tem que ser a abertura mais estreita.
E se reparem, então, quando é que, para que a abertura seja mais estreita, significa que o módulo do valor, o módulo de A tem que ser superior ao módulo do valor do A da função f, certo? Então vamos lá ver. O módulo de menos 1/2 é 1/2. Então, por exemplo, o valor de A pode ser, por exemplo, positivo, certo? Para estar voltada para cima, e pode ser, por exemplo, 7x ao quadrado, porque o módulo de 7 é 7, tá? Quanto maior for o módulo de A, mais estreita é a parábola, ou seja, menor, a abertura mais próxima se encontra do eixo das ordenadas, ok? 9.3. Determina as coordenadas dos pontos do gráfico da função f, cuja ordenada é menos 7. Portanto, uma vez mais, vamos supor que menos 7 está aqui, e existem dois objetos que têm a mesma imagem, que no caso concreto será menos 7. Portanto, esses objetos são simétricos. Ora, vamos apagar rapidamente isto. Vou deixar só a expressão analítica da função f, porque é necessária, e vamos determinar então. Então, 9.3, basta fazer o quê? Eu sei que f de x, a minha imagem é menos 7, então f de x é igual a menos 7. E por outro lado, o f de x é igual a esta expressão. Então, menos 1/2 de x ao quadrado é igual a menos 7. Resolvo esta equação, denominadores, portanto fica menos x ao quadrado é igual a menos 14, menos com menos dá mais, x é igual a quê? Mais ou menos raiz quadrada de 14. Ok, então quais são as coordenadas que têm ordenada menos 7? Serão menos raiz quadrada de 14 menos 7, e o outro ponto, portanto este aqui, será a raiz quadrada de 14 menos 7. Está bem? Estas duas. 9.4. O ponto de coordenadas menos 6,5 menos 2 pertence ao gráfico da função g? Ora, claro que pertence, porque a função g é uma função afim constante, certo? Se quiserem, a expressão algébrico-analítica da função g é g de x igual a menos 2. Significa que todos os objetos têm a mesma imagem, portanto, todos os números reais têm como imagem menos 2 pela função g. Portanto, este ponto pertence ao gráfico da função g, porque a imagem é menos 2, ok? Sim. No referencial cartesiano da figura está representada a parte do gráfico de uma função de proporcionalidade inversa, função f. Os pontos P e Q pertencem ao gráfico da função f, os pontos A e B pertencem ao eixo das abscissas, o ponto C pertence ao eixo das ordenadas, as abscissas dos pontos A e P são iguais, as abscissas dos pontos B e Q são iguais, a área do triângulo OBQ é igual a 15. OB é igual a 6, portanto, o comprimento OB é igual a 6, significa que a abscissa do ponto B é 6. Escreve uma expressão equivalente a f de x, portanto, a expressão analítica de f de x, no fundo. Então, o que é que eu quero? A expressão analítica é do tipo y é igual a k sobre x com x maior que 0, porque é uma função de proporcionalidade inversa. Então, reparem, no fundo eu precisava de conhecer as coordenadas de um ponto que pertence ao gráfico, à curva, certo? E depois bastava o k, obtém-se fazendo x vezes y no produto das coordenadas, certo? Pelo produto das coordenadas, só que eu não tenho aqui, não conheço as coordenadas, tenho o ponto P e o ponto Q que pertencem à curva, mas eu não sei quais são as coordenadas, ok? Então reparem, muito simples, é dito que a área do triângulo OBQ é igual a 15, reparem, então vamos lá ver. As dimensões de um retângulo, que são comprimento vezes largura, são grandezas inversamente proporcionais, porque reparem, vamos pensar aqui neste retângulo aqui, certo? Qual é a área deste retângulo? No fundo vai ser x, não é? Que é este comprimento aqui, vezes y, certo? Mas x vezes y, que é a área do retângulo, no fundo é o quê? É o meu valor de k, é ou não é? Porque o k determina-se pelo produto das coordenadas. Assim como, se eu formar aqui este retângulo, certo? Aqui, qual é a área deste retângulo? Também é exatamente a mesma área que este, portanto vai ser o quê? Porquê? Porque o P e o Q são pontos do gráfico da função f, certo? Então, a área deste retângulo também vai ser dada porque abscissa o comprimento x vezes y,
tá? Então, fácil, certo? Então, como o triângulo tem de área 15, então significa que a área deste retângulo vai ser 15, mais 15 vai ser o dobro. Portanto, o k vai ser 30. Portanto, a expressão algébrica da função f vai ser f de x igual a 30 sobre x com x maior que 0. Qual é a área do retângulo ou APC? Ora, como já expliquei, a área do retângulo é 30, porque a área do retângulo é sempre igual à constante. E porquê? Porque as dimensões do retângulo são comprimento vezes largura, são o quê? São grandezas inversamente proporcionais, certo? E porque o ponto P está aqui, pertence à curva, certo? Imaginem que se eu tivesse aqui um retângulo assim, certo? Este retângulo, eu posso dizer que este retângulo tem de área 30, tá? Porque este ponto aqui não se encontra em cima da curva, tá bem? Agora, todos os retângulos têm, reparem este aqui que eu estou a formar, a área também é 30, porque x vezes y, nós sabemos que dá o quê? Dá 30, tá? Portanto, a área aqui é 30. Determina a abscissa do ponto gráfico da função f, que tem ordenada 4. Então, é muito simples. Portanto, aqui, nós já sabemos a expressão algébrica. Eu sei que há um ponto, a abscissa desconheço, mas sei que tem ordenada 4 e que pertence ao gráfico da função f. Então, basta fazer o quê? X vai ser igual a k 30 dividido por 4, que vai dar o quê? Vai dar 7,5, ok? Podem pensar como? Se pertence ao gráfico da função f, ou seja, vocês sabem que o produto das coordenadas tem que dar 30, que é constante. Então, qual é o número que multiplicado por 4 dá 30? Será 30 dividido por 4 que dá 7,5. Recordo que y é igual a k sobre x, é equivalente a ter x vezes y igual a k, que é equivalente a ter, se eu resolver em ordem a x é igual a k sobre y, certo? No fundo foi o que fiz. Desconhecia a abscissa, porque é nesta forma. A abscissa é igual ao k dividido pelo y, ao k, que era 30, a dividir pelo y que me deram, que é 4, tá? Portanto, a abscissa x é igual a 7,5. Designemos por R a imagem do ponto Q por meio de uma flexão de eixo OY. Portanto, o ponto R não está representado na figura. Então, vamos lá ver. É como vou pegar aqui numa reta, certo? Então, este é o meu espelho, certo? Então, o ponto Q está aqui. Vou pôr aqui. Tem aqui uma reta, certo? Então, vocês o que é que fazem? Pegam aqui no compasso, vou buscar aqui no estante o compasso. E agora, reparem, pronto, então vamos lá ver. Se eu designemos por R a imagem do ponto Q por meio de uma reflexão de eixo ao Y, então quer dizer, vou descobrir qual é a imagem do ponto Q, sendo que o meu eixo de reflexão é o eixo das ordenadas, certo? Então basta fazer o quê? Traço uma perpendicular ao eixo das ordenadas, ao eixo de simetria, certo? Está aqui. E agora, basta fazer o quê? Ver qual é a distância. Reparem, a distância do eixo ao ponto Q tem que ser a mesma da distância do eixo de simetria à sua imagem. Então, no fundo, tenho que fazer isto, certo? Então, eu tenho a certeza que o ponto que a linha, a imagem de Q, que eles querem que nós chamemos por R, se encontra aqui. Portanto, aqui está o ponto R. E agora, o que querem? Vou pegar isto, portanto, isto só foi para explicar, não interessa mais. Vou marcar ali o ponto R, senão depois foge aqui o ponto R, não é? E agora determina o perímetro do triângulo QOR. Portanto, QOR, deste triângulo aqui. Vou marcar aqui, portanto, tá? No fundo, é o perímetro deste triângulo. Portanto, o perímetro deste triângulo corresponde à soma de todos os lados, certo? Então, vai ficar... Ora, este bocadinho aqui eu já sei, é 12, porque esta parte aqui é igual a esta. Então, esta parte aqui, este comprimento é igual a este, que é 6. 6 mais 6 dá 12, tá? Agora, este bocadinho aqui vai ser igual a este,
certo? Então, isto aqui é um triângulo que é isósceles. Portanto, como é que eu descobri este bocadinho aqui? Fácil, aproveitando este triângulo que é retângulo. Reparem, este triângulo aqui, eu sei, vou pô-lo para aqui, está bem? Vou colocá-lo aqui. Eu sei que este bocadinho é 6, este bocadinho eu não sei, mas facilmente descubro. Porquê? Porque eu já sei que a função f, a expressão algébrica é 30 sobre x, com x maior do que 0. Então, o ponto Q pertence à função f e tem coordenadas abscissa 6, a ordenada vou buscar, vou descobrir, e pertence à função f. Então, o y vai ser igual a quê? A 30 a dividir por 6. Não é? Dá 5. Ou então podem pensar qual é o número que multiplicado por 6 dá 30, é o 5. Então, este bocadinho aqui é 5. E agora, através do teorema de Pitágoras, vou descobrir o comprimento de OQ. Então, vou fazer aqui comprimento de OQ ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma de quadrados catetos. Portanto, 6 vezes 6, 36, e 5 ao quadrado, 25. Portanto, fica OQ, só me interessa a solução positiva, portanto, o OQ, o comprimento OQ, tem que ser maior que 0, vai ser igual a raiz quadrada de 6 e 5, 11, e vai 1, 3, 6, portanto, 61. Portanto, este bocadinho aqui é a raiz quadrada de 61. Portanto, o perímetro vai ser igual à soma de todos os lados, portanto, a 12 mais 2 vezes raiz quadrada de 61. Vou à calculadora e faço a continha, portanto, às unidades. Portanto, vai ficar 12 mais, desculpem, 12 mais 2 vezes raiz quadrada de 61. Portanto, aproximadamente 28 às unidades. Portanto, aproximadamente 28. Unidade de comprimento. 11. Na figura estão representados no referencial cartesiano os pontos A e B e partes dos gráficos de duas funções f e g. O ponto O é a origem do referencial, a função f é definida por ax², sendo A um número positivo, a função g é uma função de proporcionalidade direta, o ponto A pertence ao gráfico da função g e tem coordenadas 1, 4, o ponto B pertence ao gráfico da função f e ao gráfico da função g e tem ordenada igual a 8. Determina o valor de A, portanto, o valor de A. No fundo, pretendo descobrir a expressão algébrica da função quadrática, da parábola, ok? Da função f. Portanto, f de x é igual a x ao quadrado. Ora, para descobrir o valor do A, eu preciso de um ponto que pertence à curva e que saiba as coordenadas, certo? Então, reparem, eu tenho aqui um ponto B que pertence à curva, à parábola, só que tenho um problema. Não conheço a abscissa, eu preciso da abscissa e da ordenada. Portanto, como é que eu vou fazer? Vou utilizar esta função g para descobrir a abscissa do ponto B, porque o ponto B pertence às duas funções. Então, cálculo auxiliar, vou pôr o ponto B tem de coordenadas x, que vou descobrir, 8, e pertence à função, ao gráfico da função g, certo? Cuja expressão algébrica é, vamos rapidamente descobrir, reparem, é uma função de PD, proporcionalidade direta, portanto é tipo y igual a kx. O k basta fazer a ordenada a dividir pela abscissa, portanto tenho aqui um ponto que pertence ao gráfico da função g, portanto vai ser 4 a dividir por 1, que vai dar 4x, ok? E agora, basta fazer o quê? O 8 é o y, portanto, y é igual a quê? 4 sobre x, portanto, o y é 8, desculpem, certo? Não é? Porque a ordenada é 8, portanto, 8 igual a 4x, portanto, significa que o x vai ser igual a 8 a dividir por 4, que dá 2, ok? Portanto, aqui vai ser 2. Ora, muito bem, então, eu já sei que o ponto B tem de coordenadas, portanto, primeiro tenho que fazer isto, segundo, o ponto B tem de coordenadas 2, 8, e pertence também ao gráfico da função f. Logo, ora, quanto é que é o y? É 8, tá?
é igual ao a vezes o x, que é 2, 2 ao quadrado que dá 4. Então, o a vai ser igual a 8 a dividir por 4, que dá 2, tá? Portanto, quer dizer que a função f tem como expressão algébrica 2x ao quadrado, tá? Se quisessem assim, ou então fazer a mesma coisa, f de 2 igual a 8. Então, f de 2 iriam à expressão, ficaria a vezes 2 ao quadrado igual a 8. Ora, e 2 ao quadrado é 4, 4a, portanto, a é igual a 8 sobre 4, que dá 2, está bem? De qualquer modo, descobririam o valor de a. Escreve uma expressão equivalente a g de x. Portanto, a g de x já descobrimos, está bem? Portanto, a g de x, uma expressão equivalente a g de x, já está feito. Portanto, a y é igual a quê? A 4x. No fundo, é a expressão algébrica da função g de x, que já descobrimos, está bem? Na figura estão representados no referencial cartesiano parte do gráfico de uma função quadrática f e o retângulo OABC. Sabe-se que o ponto O é a origem do referencial. A função f é definida por f de x igual a x², sendo a um número positivo. O ponto A pertence ao eixo das ordenadas. O ponto B pertence ao gráfico da função f. O ponto C pertence ao eixo das abscissas. O complemento ao C é igual a 4. Portanto, aqui a abscissa é 4. Admite que a área do retângulo OABC é igual a 32. Portanto, a área deste retângulo é 32. Ok? Escreve uma expressão equivalente a f de x, portanto, a expressão algébrica da função f, que no fundo é uma função quadrática. Super fácil, reparem. Se a área é 32, então significa que esta ordenada tem que ser o quê? 32 a dividir por 4, certo? Dá 8, tá? Porque a área de um retângulo é comprimento vezes largura, portanto, ou x vezes y, portanto, x vezes y tem que dar 4 vezes 8, 32, certo? E agora, isto para quê? Porque assim já conheço ali um ponto, que é o ponto B, que pertence à curva e tem de coordenadas 4, 8. Pertence à função f. Logo, então eu vou descobrir rapidamente o valor de A, porque o valor de A, certo? Para depois ter a expressão algébrica da função f. Então, f de 4 é igual a 8. Vou à expressão algébrica, portanto vai ficar A vezes 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16, igual a 8. Portanto, isto vai dar o quê? Vai dar que A é igual a quê? 1 meio, porque 8 a dividir por 16 é 1 meio. Sempre temos ali 8 a dividir por 16, sempre que tem aqui o dobro do que está em cima, dá 1 meio. Pronto, então a expressão algébrica da função f vai ser f de x igual a 1 meio de x ao quadrado. No referencial cartesiano da figura estão representadas partes dos gráficos de três funções, f, g e h, e o trapézio ABCD. F é uma função do tipo ax², portanto, y é igual a ax², g é uma função de PD, h é uma função de PI, os pontos A, D pertencem ao eixo das abscissas, o ponto B é o ponto de intersecção dos gráficos das funções f, g e h, o ponto C pertence ao gráfico da função f, os pontos A e B têm abscissa igual a 3, portanto, A e B têm abscissa igual a 3, o ponto B tem ordenada igual a 12, portanto, o ponto B tem ordenada igual a 12, os pontos C e D têm abscissa igual a 9, o C e D têm abscissa igual a 9. Determina a expressão algébrica da função f, portanto, a função f é uma função quadrática, portanto, do tipo que y igual a x². Portanto, preciso de um ponto que pertence à função f e tenho aqui o ponto B que pertence à função f e já sei as coordenadas de ponto. Portanto, como o ponto B, que tem de coordenadas 3, 12, pertence à função f, então eu posso dizer que f de x, que é o meu y12, é igual a vezes o x, que é 3 ao quadrado. Então, 12 sobre 9 é igual a A. Na forma irredutível, portanto, fica, dividindo tudo por 3, fica 4 terços igual a A. Portanto, a expressão algébrica da função f é f de x
igual a 4 terços de x ao quadrado. Em seguida, qual das expressões seguintes define a função g? Portanto, a função g é uma função afim linear, não é? Portanto, o gráfico da função g é do tipo y na equação da reta, no fundo, se quiserem, é do tipo y, ou g de x, não é? Tanto faz, igual a k sobre x, certo? Então, esta já não pode ser. Esta tipo, pode ser 1/4 de x. E esta também não pode. Ou é esta ou é esta. Portanto, o declive é positivo, aqui também é positivo, portanto, temos mesmo que determinar. Portanto, a função é crescente, serve esta ou esta. Vamos ter que determinar. Então, reparem, super fácil. O k é dado, basta um ponto, não é? Portanto, o ponto B, que tem de coordenadas 3, 12. Então, vai ser 12, a ordenada, a dividir pela abscissa. 12 a dividir por 3, que dá 4. Então, a resposta certa é esta. Tá? Portanto, y é igual a quê? 4x. Determina a medida da área do trapézio ABCD. Portanto, ABCD, certo? Então, vamos lá ver. Ora, reparem, vou apagar aqui isto. E vou começar pela fórmula, sempre, para ver o que é que tenho e o que é que falta. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura a dividir por 2. Ora, vamos lá ver. As bases são os lados paralelos. Portanto, esta base, o comprimento desta base, da base maior já tenho, que é 12. Portanto, fica 12 mais base menor não tenho. Ok? A altura já tenho, porque a altura é esta, vai ser 9 menos 3, que dá 6. Ok? Então, falta o comprimento da base menor. Portanto, o comprimento da base menor vai ser igual à ordenada do ponto C, certo? E o ponto C pertence à função h, que é a função de proporcionalidade inversa, certo? Então, vamos lá ver. Primeiro vou ter que descobrir a expressão algébrica desta função h. Então, a função h é do tipo y, ou h de x, igual a k sobre x, com x maior do que 0. Preciso de um ponto que pertença à curva e que saiba as coordenadas. Neste caso, já sei, o ponto B. Então, o ponto B tem de coordenadas 3, 12, certo? E pertence à função h. Logo, então, o h, reparem, h de x, neste caso h de 3, vai ser igual a quê? A 12, certo? Então, o k, no fundo, é o quê? O k é o produto das coordenadas, não é? Porque numa função de proporcionalidade inversa, o k é dado por x vezes y. Portanto, basta fazer o quê? X vezes y, 3 vezes 12 dá quanto? 36. Então, aqui vai ser 36. O k é igual a 36. Tá? Portanto, vou pegar aqui no estante, o k, senão fica muita confusão, é igual a 36. Ok. Então, o ponto C tem abscissa 9, ordenada não sei, vou descobrir, mas pertence à função h. Então, vai ficar o quê? Vai ficar h de 9, vou buscar qual é a imagem do objeto, 9 pela função h. Portanto, 36 a dividir por 9, que dá 4. Portanto, este bocadinho aqui vai ser 4, porque a ordenada do ponto C é 4, ok? Então, 12 mais 4 vezes a altura, que é 6, 9 menos 3, a dividir por 2. Portanto, 12 mais 4 dá 16, vezes 6 a dividir por 2, se quiserem, dá 3. 3 vezes 6, 18, e vai 1. 3 vezes 1, 3, e 1, 4. Portanto, 48 unidade de área. No referencial cartesiano da figura estão representados partes de dois gráficos, não é? De duas funções, f e g, e um trapézio ABCD. Os pontos A e B têm ordenada igual, pertencem a uma das parábolas e abscissa 1. Portanto, tenho que ver só um bocadinho. Só um bocadinho, se volto atrás, não sei o que é que se passou. Portanto, ok, e a abscissa do B, é isso que eu fui ver, é 1, ok? Aqui tapou. Depois os pontos C e D
pertencem à outra parábola e têm ordenada 8. Portanto, os pontos C e D têm ordenada 8, já está marcado. A função f é definida por f de x igual a 0,5x ao quadrado. Portanto, f de x, a função f, e a outra, a função g, é 3x ao quadrado. Então, reparem, eu já sei qual é uma e qual é a outra, porque quanto maior for o valor absoluto de A, mais estreita é a parábola. Portanto, já sei que aqui é a função g e esta aqui é a função f, porque o módulo do A aqui é 0,5 e aqui o módulo do A é 3. Portanto, como o módulo de A aqui é superior, está mais próxima do eixo das ordenadas. Determina a área do trapézio ABCD. Uma vez mais, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, a dividir por 2. Então, vamos lá ver. A base maior é este comprimento aqui, ainda não tenho, certo? Então, vamos já buscar. Portanto, reparem, o ponto C pertence ao gráfico da função f, certo? Então, vou pôr aqui o gráfico. O ponto C tem de coordenadas x, que vou descobrir, e a ordenada é 8, e pertence ao gráfico da função f. Depois a expressão algébrica é 0,5, ou se quiser, 1/2 de x ao quadrado, está bem? Então, vou fazer o quê? A ordenada é 8. Então, fica resolver a equação para tirar o valor de x. Portanto, vai ficar 8 é igual a 1/2 de x ao quadrado. Portanto, 16 é igual a x ao quadrado. Portanto, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Portanto, vai dar mais ou menos 4. Significa que aqui é 4 e aqui é menos 4. Porque, à exceção do ponto de coordenadas 0, 0, nas parábolas, com vértice na origem do referencial, há sempre dois objetos que são simétricos, têm a mesma imagem, tá? Então, já sei que se daqui este comprimento aqui vai ser 8, tá bem? Que é 4 mais 4. Então, base maior vai ser igual a 8. Mais base menor. Ora, base menor é este bocadinho, fácil. Portanto, se daqui é 1, daqui também tem que ser 1, tá bem? Tá? Portanto, aqui já sei, mais uma vez, por causa da parábola, tá bem? Se aqui é 1, aqui é menos 1, porque há sempre dois objetos que têm a mesma imagem. Portanto, ali vai ser 1, 2. Vezes a altura. Ora, a altura também desconheço. Portanto, para saber qual é a altura, basta fazer o quê? 8 menos esta ordenada aqui. Então, muito fácil. Reparem, vou pegar aqui, por exemplo, no ponto B. O ponto B tem de coordenadas 1 e y, que vou descobrir, certo? E o ponto B pertence ao gráfico da função g, cuja expressão algébrica é 3x ao quadrado. Então, basta calcular que é de 1, ou seja, vou descobrir a imagem do objeto 1 pela função g. Então, vai ficar g de 1 vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 3. Então, este bocadinho aqui é 3. Significa que a minha altura vai ser 5, 8 menos 3. Portanto, vezes a altura que dá 5 a dividir por 2. Portanto, fica 8 mais 2, 10, 10 vezes 5 a dividir por 2, portanto vai dar 50 a dividir por 2, que dá 25. Unidade de área.